Boa noite, pessoal. Bem-vindos a este live sobre a gestão da tendinopatia do rotiliano em casa. Digamos assim, este webinar, vamos lhe chamar assim, é patrocinado pela RockTape e pretende mostrar-vos aquilo que nós, enquanto RockTape, achamos que vocês podem fazer no vosso domicílio para gerir as dores que, por vezes, temos no tendão rotiliano. Não pretende este webinar não pretende dar-vos uma formação, pretende apenas partilhar experiências relativamente à gestão dessa dor. Sejam vocês atletas ou não. Mas pronto, para vos introduzir nesta temática, quero começar por vos dizer que a tendinopatia é assim que lhe devemos chamar, uma vez que a dor no tendão ou a disfunção do tendão não tem por que ser uma inflamação, porque se o fosse, chamar-nos-ia tendinite. Portanto, grosso modo, aquilo que devemos dizer é chamar-lhe tendinopatia. O que é então a tendinopatia do rotiliano e o porquê deste webinar? Bom, todos nós sabemos que no stress do nosso dia-a-dia, aquele a que normalmente estamos votados, é muito difícil encontrar espaço para gerirmos as queixas que temos num tendão. Hoje, concretamente, falaremos do tendão rotiliano. Também sabemos, no caso dos desportistas, também sabemos que eles, pela carga de treinos que têm, pelas horas de treino que têm que dedicar, pelas outras ocupações que possam ter, alguns nem serão profissionais, não encontram normalmente tempo para um correto e eficaz tratamento. Ora, a nossa proposta é para que, já que estamos confinados à nossa casa, possamos, desde logo, criar condições para que os nossos tendões possam recuperar-se das mazelas que vínhamos tendo. Muito bem. Se quiserem ir colocando questões, podem ir fazendo, eu vou tentando responder algumas, ou então fazer propostas para próximos webinars. Estaremos disponíveis e com todo gosto para isso. Bom, tomei a liberdade de fazer aqui uma pintura corporal, a ver se eu me entendo aqui. Muito bem. Portanto, o nosso tendão rotiliano, ou patelar, como lhe queiram chamar, é este tendão que vemos aqui pintado. Temos a rótula ou patela e o tendão que liga a rótula à tíbia, que é este osso, chama-se então tendão rotiliano. Esse tendão deriva de essencialmente 4 músculos. O essencialmente aqui deriva de quê? Deriva de que nós não somos necessariamente uma máquina composta por peças. Portanto, mais do que os músculos darem origem a um tendão, há todo um sistema que nós chamamos de miofascial que vai derivar no consubstanciar das fibras deste tendão. Mas, para não nos baralharmos muito naquilo que é a razão deste webinar, vamos seguir dizendo que esse tendão, então, segue depois pela rótula e deriva, então, por 4 músculos. Por isso lhe chamamos quadricípite, o músculo aqui da parte anterior da coxa. Temos do lado externo o chamado vasto lateral, ou vasto externo, como lhe queiram chamar. Na zona média, e é dos 4 o único que se insere em 2 articulações, é um músculo que vem desde a bacia, da chamada espinha ilíaca anterosuperior, anteroinferior, porque é um bocadinho abaixo da que eu falei antes.
Portanto, esse músculo desce e depois articula também então com o joelho. Portanto, articula com a anca e com o joelho. Por baixo deste músculo, que se chama então reto anterior ou reto femoral, como queiram, existe um outro que se chama vasto intermédio. Depois, na zona interna, temos um músculo mais pequeno que se chama vasto medial ou vasto interno. Muito bem. Essas fibras desse músculo vão então dirigidas à rótula para depois dar origem ao tendão rotuliano. Mas aqui importa dizermos uma coisa. As fibras do vasto interno vão, algumas delas, desviar-se da rótula para, no fundo, ajudar a estabilizá-la lateralmente. Portanto, diremos que parte das fibras vêm na direção do tendão rotuliano aqui e outras na direção da tíbia e do fémur para estabilizar a rótula na parte de dentro. Ou seja, se a nossa rótula quiser fugir para fora, este músculo impede-a fazendo uma tração para que ela fique centrada no fémur. Dizer-vos aqui também o quê? Que o fémur tem mais ou menos uma forma aproximada, como se fosse aqui estas articulações. Portanto, tem aqui esta configuração. E a rótula vai ser algo que vai passear-se aqui no centro. Este músculo impede então a rótula de se mexer para lá, tracionando-la neste sentido. O outro músculo do lado oposto, o vasto externo, o que é que vai fazer? Exatamente o mesmo, mas do lado de fora. Vai puxá-la para fora. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que para o nosso joelho ter saúde, deste ponto de vista articular, nós precisamos que ambas as forças, juntamente com a força principal, que é a tração que a rótula sofre para cima, possam estar equilibradas. O que é que acontece na esmagadora maioria da população? Este músculo, da parte externa, é muito mais forte, ou tem tendência a ser muito mais forte, do que o músculo da parte interna. E isso faz com que, geralmente, a rótula tenha tendência a deslocar-se para fora. Por outro lado, a configuração do nosso fémur, portanto, do osso da nossa coxa, leva, juntamente com a forma do nosso pé, a forma do nosso pé apoiar no solo, faz com que muitas vezes nós tenhamos tendência a fazer algo deste género. Aquilo que nós chamamos um valgo dinâmico. Ora, o que é que nós podemos ver desde já? Que o meu tendão deixa de ficar corretamente alinhado e passa a sofrer uma espécie de efeito de chicote, ok? Como se fosse um elástico que faz isto, ok? E o stress repetido aplicado a este tendão vai fazer com que a médio ou longo prazo se instalem alterações que chamamos então de tendinopatias. Bom, esta breve introdução serve simplesmente para vos dar possíveis causas dessa dor anterior no joelho, portanto a dor que sentimos na frente do joelho, e que normalmente tem relação com a estabilidade, como dizia, da rótula perante o fémur. Grosso modo, nós chamamos a este conjunto de patologias síndrome patelofemoral, ou seja, tudo o que implique alterações da função entre a rótula e o nosso fémur, chamamos-lhe síndrome, quer dizer que tem vários sinais e sintomas, síndrome patelofemoral. Muitas vezes, estas alterações, que podem ser assintomáticas, têm tendência a dar-nos alterações, como disse, neste tendão, e aí estamos perante uma tendinopatia, que significa patologia do tendão. Ok? Tudo certo até aqui? Muito bem. Então, e o que é que nós podemos fazer relativamente a estas dores? Bom, não querendo
entrar na gestão que os vossos, para quem tem esta dor, na gestão que os vossos fisioterapeutas já estão a fazer seguramente e bem dessas questões, a nossa proposta permite não só o utilizar das ferramentas que a RockTape dispõe, mas também aliar essas ferramentas à mais recente evidência científica que, de alguma forma, juntamente com aquilo que os artigos científicos dizem, a experiência clínica, neste caso dos formadores, juntamente com uma parte essencial, que é aquela que nós não vamos poder trabalhar via online, que é as vossas crenças, a vossa confiança relativamente a este processo. Portanto, implica aqui há uma tríade fundamental, que é guiarmos-nos pela melhor evidência científica disponível, ou seja, pelos melhores estudos que suportam aquilo que podemos ou não fazer, e temos sido bombardeados por causa da situação do coronavírus, que muitas vezes os palpites, muitas vezes não, sempre, os palpites não nos levam a lado nenhum. O que nos leva a algum lado é algo que sustentadamente seja científico e que dessa forma nos permita criar condições para tratar a curto, médio e a longo prazo o tendão. Numa primeira fase, a vossa preocupação terá que ser a dor. Nenhum paciente vai a um fisioterapeuta, nenhum atleta vai ter com um fisioterapeuta só porque acha que tem um tendão alterado ou porque a função do seu joelho não está boa. Normalmente procuram-nos porque têm dor. Portanto, o primeiro objetivo que nós temos é tratar a dor. E vocês sabem que as mais corriqueiras formas de tratar a dor consistem na aplicação, por exemplo, de gelo sobre o joelho. Pois bem, o gelo, de facto, ajuda-vos a gerir a dor num processo, numa fase aguda, mas não tem nenhum efeito sobre alterações que o tendão possa ter. O que é que isto quer dizer? É bom para vos proporcionar alívio para fazer um determinado exercício, é bom para vos proporcionar alívio no final de um exercício, mas não vos trata efetivamente a dor. Mas serve de suporte para outro tipo de intervenções, essas sim que vão ser fundamentais e que naturalmente serão guiadas pela prática de exercício. Ok? Mas já lá vamos. Primeiro vamos catalogar, digamos assim, estas tendinopatias. Ora, para vocês que estão desse lado, alguns de vocês profissionais de saúde, outros atletas ou meramente pessoas que têm interesse em perceber como é que isto se faz, embora tendam ou não dor no rotiliano, mas praticando mais ou menos exercício, não é importante. Do ponto de vista do profissional de saúde, a nós interessa-nos perceber algumas características dessa dor que vocês sentem no vosso tendão. Quando a sentem, que fatores a agravam ou que fatores é que vocês sentem que a aliviam? Como surgiu? Mas, em termos de classificação, essa dor nós podemos classificá-la ou organizá-la em 4 estados de desenvolvimento. Ora, se vocês chegarem ao pé do fisioterapeuta e disserem que a vossa dor só surge após a atividade física, se esta for a vossa dor, isto significa que a vossa tendinopatia está naquilo que nós chamamos na fase 1. Ou seja, vocês praticam o vosso exercício sem qualquer tipo de problema, mas depois do exercício, durante algum tempo, sentem dor. Que normalmente, em alguns casos, vocês nem precisam de fazer nada para aliviar, ela acaba por dissipar-se ao longo do dia. Noutros casos, vocês são forçados a usar
forçados a usar, a recorrer então ao gelo. Por vezes, e permitam-me dizê-lo já de forma errada, recorrem a anti-inflamatórios ou a analgésicos no sentido de eliminar essa dor. Ora, essa dor é meramente um sinal. E esse sinal diz-nos que o vosso tendão está a ser exercitado para lá daquilo que ele pode suportar. E, portanto, é extremamente importante que nós saibamos dosear a atividade que estamos a fazer, quer o tipo de exercícios, quer a quantidade e a qualidade dos exercícios, mas também o que fazemos nos períodos de recuperação. E a recuperação não são só os alongamentos, é também o descanso que damos ao corpo, o sono no momento certo, que é extremamente reparador, mas também o tipo de alimentos que consomem. Há alimentos, e não querendo aqui entrar numa área que não é de toda minha, que é a da nutrição, mas devem saber que existem alimentos que têm uma propensão maior para gerar inflamação no nosso corpo. Por exemplo, a carne de porco é uma delas. O que é que isto quer dizer então? Que se consumirmos alimentos, os chamados alimentos antioxidantes, que têm também propriedades anti-inflamatórias, nomeadamente as frutas e legumes mais coloridos, mas também o peixe rico em ômega 3, por exemplo, vai nos ajudar de forma global, fisiológica, a diminuir os níveis de inflamação no nosso corpo. Alguém me está aqui a dizer que os alongamentos normalmente aliviam. É certo, porque os alongamentos visam precisamente reduzir o stress que as estruturas acumularam durante o exercício. E dessa forma proporcionam um alívio sobre a estrutura, mas já vamos ver mais para a frente de que forma é que isso atua. Portanto, a fase 1 da dor estamos vistos. A dor que aparece depois da atividade física. Depois, numa fase 2, a dor começa, mal eu inicio o exercício, a dor começa. E, geralmente, o que é que os atletas ou os nossos pacientes dizem? Bom, essa dor começa quando eu começo a atividade, mas ao fim de algum tempo parece que aqueço e a dor passa. Ora, é precisamente isso que acontece. O vosso tendão aquece, digamos assim, a sua estrutura aquece. Ao aquecer, torna-se mais viscoelástica, ou seja, tem melhor capacidade de se deformar, de se estender, de se mobilizar e, desta forma, de se adaptar às solicitações que vocês depois vão produzir. Aqui ou ali, durante o exercício, vocês podem ter um exercício um bocadinho mais intenso que faz com que vocês acabem por sentir pequenas pontadas de dor, mas, em geral, numa fase 2, a dor existe antes do exercício, portanto, assim que o começam, e passa durante o exercício, voltando depois, assim que acabam o exercício. Ok? Tudo certo até aqui? Numa fase posterior, estas tendinopatias têm tendência a evoluir para uma fase 3. O que é que essa fase 3 nos diz? Diz-nos que a dor começa quando vocês começam o exercício, mantém-se durante o exercício e, mal acabam o exercício, ela persiste durante algum tempo para depois desaparecer. Mas é uma dor, numa fase 3, que existe durante o exercício. Não ao ponto de vos afetar o rendimento, ou seja, vocês não têm forçosamente, não sentem necessidade de parar por causa desse exercício, por causa dessa dor. Ok? Muitas vezes o que acontece na alta competição ou mesmo na competição mais amadora é que por vezes há necessidade, ainda que pequena,
de alterar a tipologia dos exercícios que vocês estão a fazer. O número de repetições, o tipo de exercício. Por exemplo, não conseguem fazer um agachamento completo, que era o que estava previsto. Passam a fazer um agachamento de 90 graus, de 45 graus, em função daquilo que a vossa dor permite. Finalmente, numa fase 4, que para alguns autores seria a última, a dor está presente antes, durante e após os exercícios, mas neste caso a dor tem sérias implicações nos exercícios que vocês estão a fazer, ao ponto de vos levar a suspender o treino ou a suspender o próprio exercício. Optar por atividades com menores implicações sobre o vosso tendão. Ok? Tudo certo até aqui? Há depois classificações que avaliam outras situações, que eu acho que é relevante. Por exemplo, é diferente uma dor que vos impede de treinar de uma dor que está em repouso. Ou seja, vocês estão parados, sentados, por exemplo, à mesa, ou sentados agora a ver-me, e assim que se vão mexer, sentem dor. Portanto, parece-me diferente, portanto, parece-me relevante que hajam aqui mais fases da dor. Outra queixa habitual é precisamente isto que eu estava a dizer. Vocês estão parados muito tempo, ou de manhã quando acordam, ou ao subir e descer escadas no vosso dia-a-dia, e a dor aparece. Isto significa que o vosso tendão está com alterações, muitas vezes importantes, que fazem com que a dor seja mais insidiosa, mais intensa, e que vos afete na gestão do vosso dia-a-dia. Claro que aqui nós temos que forçosamente ter um período de recuperação mais alargado, e importa aqui dizer o quê? Que nem sempre a dor no tendão tem que ver com alterações grosseiras desse tendão. Ou seja, nem sempre é relevante fazer uma ecografia ou uma ressonância magnética para perceber como é que está o tendão. Muitas vezes esses exames mostram tendões saudáveis, mas dolorosos. E o contrário também é válido. É comum encontrarmos, por exemplo, quando fazemos ressonâncias para ver hipotéticas lesões no interior do joelho, meniscos, ligamentos cruzados, e muitas vezes o que encontramos são tendinopatias, alterações importantes do tendão rotiliano que o atleta nem nos sinalizou. Ou seja, nunca teve dor nessa estrutura. No entanto, ela está alterada. Portanto, é importante fixarmos isto. Muito bem. Cumprida esta fase mais, digamos assim, introdutória sobre como classificamos as tendinopatias, o que interessa verdadeiramente é ver que gestão é que vocês podem fazer delas em casa. Visto que há duas opções. Ou vocês, fruto dessa dor ou fruto do confinamento a casa, pararam completamente a atividade, e isso, de alguma forma, pode ser útil numa fase inicial de gestão da dor, mas não é isso por si só que vos cura a tendinopatia. Por outro lado, podem ter entrado nesta onda importante de exercício físico em casa e optado por fazer esquemas de treino para manter a vossa condição física. Mas aqui importa alertar-vos do seguinte: nem todos os esquemas de treino que vocês possam encontrar disseminados na internet têm que ver com a vossa situação atual. Quando se veicula um treino através da internet para um público imenso, não estamos em condições de assegurar que todos vocês estão em condições de o cumprir na perfeição. Dito isto, importa saber que poderão estar a criar problemas não só às estruturas que já o têm, o caso do vosso tendão rotiliano, mas também de outras, ou até dizer. Daí que seja importante terem isso em atenção. Bom, vamos passar então ao tratamento. O tratamento para o domicílio não tem que ser apenas para o domicílio. Quando ultrapassarmos toda esta situação, vocês podem, antes da vossa prática desportiva, fazer exatamente isto
que vamos ver aqui hoje, como forma de preparação para esses exercícios. Ok? Vamos lá então. A primeira coisa que há a fazer é estimular a mobilidade da vossa rótula. Vimos no início que a rótula tem a possibilidade de se mover em várias direções, consoante a tração dos músculos e dos ligamentos que a sustentam. Ora bem, o que é que podemos fazer então? Com os vossos dedos indicadores, colocam-nos lateralmente à rótula, sem fazer pressão para baixo, é lateralmente, e vamos deslizar a rótula, penso que se vê bem, vou tentar chegar um bocadinho mais para cá, fazer no outro que não está pintado. E vou fazer meio de lado para vocês verem. Aqui. Portanto, a ideia é, com os nossos dedos, mobilizar a rótula de dentro para fora e de fora para dentro. De forma paciente, portanto, com movimentos lentos, prolongados, para dar tempo aos tecidos de se adaptarem às tensões que vocês querem aplicar. Depois, vamos mover com os dedos desta forma, vamos poder mover a rótula de cima para baixo e de baixo para cima. Mais uma vez, o que devemos fazer são movimentos lentos, insistir no final desses movimentos para colocar alguma tensão sobre as estruturas ligamentares e tendinosas que suportam a rótula. E podemos também estimular pequenos movimentos diagonais. Portanto, de cima para baixo e para dentro, ou de cima para baixo e para fora, e vice-versa. Movimento oposto. Mais uma vez, movimentos lentos. Ok? Qual é o intuito? Criar mobilidade na nossa rótula, melhorar a sua articulação com o fémur, melhorar a elasticidade e a plasticidade das estruturas aqui à volta, para que o nosso joelho tenha melhores condições para se mover. A seguir, vamos tratar das massas musculares. Em geral, as nossas massas musculares acabam por ter, elas próprias, se estiverem contraídas, podem favorecer o aparecimento de dor na região do joelho. Existem pontos, que nós chamamos de pontos gatilho ou de trigger points, que quando pressionados fazem ou promovem uma dor que irradia pela perna e que se instala sobretudo na zona do tendão e da rótula. E portanto é aí que nós vamos atuar em primeiro lugar. De que forma? Podemos usar os nossos dedos, portanto com o nosso polegar podemos identificar esses pontos e trabalhá-los. Onde é que eles se situam? Como disse no início, um dos músculos que mais tenso se encontra normalmente é o vasto externo. Vimos que ele puxa demasiado a rótula para fora, então vamos ter que o aliviar. Onde é que encontramos esses pontos de tensão? Bom, se colocarmos a nossa mão lateralmente ao joelho, na zona onde ele dobra, o nosso polegar vai ficar sensivelmente na zona onde esses pontos são mais relevantes. E o que é que vamos fazer? Vamos procurar essa zona de tensão, fazer uma pressão mais ou menos suave, tentar que seja progressivamente mais profunda e tentar encontrar então um ponto que desperte uma dor que, mais do que ficar circunscrita aqui ao músculo, possa também ela irradiar para o joelho. Podemos depois optar por fazer pequenos e suaves movimentos circulares com o intuito de mobilizar estes pontos e desfazê-los, para usar uma linguagem que todos possamos perceber. O mesmo se pode fazer depois noutros músculos, no vasto interno, mais ou menos na mesma direção, um pouco mais neste rebordo
um pouco mais neste rebordo inferior, é possível encontrar pontos extremamente dolorosos e aqui podemos fazer exatamente o mesmo. Estimular estes pontos, chamo mais uma vez a atenção que são pontos, estes aqui, extremamente dolorosos. E podemos também estar aqui a fazer esta pressão durante 45 segundos, eventualmente mais. No essencial, até que notem que há um ligeiro aliviar do sintoma. Ok? Outra opção passa por usar uma bola para fazer pressão nessa zona, quer com a nossa mão sobre ela. É um pouco mais agradável, uma vez que a bola tem uma superfície maior de contacto e, portanto, não é tão insidiosa como os nossos dedos, que normalmente vocês catalogam de facas e de outras coisas assim mais agressivas. Portanto, a ideia é, com a bola, estimular suavemente esses pontos. Não é necessário ser bruto. Estimular esses pontos, massageá-los, de forma a provocar um alívio da tensão nesses locais. E aqui, a mesma coisa. Outros pontos importantes dizem respeito ao reto femoral, que vos falei no início, e os pontos de maior tensão nesse músculo são, sobretudo, aqui no seu terço inicial. Portanto, vamos massagear aqui nesta zona. E o caso do vasto externo também tem alguns pontos aqui nesta transição. E, portanto, também é um ótimo local para nós trabalharmos. Seguramente que alguns de vocês estão a perguntar-se, então e os rolos de massagem, os foam rollers? Aqui o temos. Bom, podem usá-los. Eu não sou um grande apologista, havendo outras opções, não sou um grande apologista do trabalho sobre o rolo. Até porque a maior parte das situações em que o podemos usar não são muito ortodoxas. Colocam-nos algumas limitações para o posicionamento. De qualquer forma, querendo fazê-lo, volto a frisar, não me parece que seja a melhor opção, mas fazendo, procurem fazê-lo de forma lenta sobre esses pontos, procurem o ponto de maior tensão e fiquem ali com movimentos suaves. Mais uma vez, não é necessário fazer grandes compressões sobre essa zona, até porque vão traumatizá-la. Portanto, movimentos suaves, lentos e prolongados no tempo, de forma a permitir que a estrutura se adapte à tensão que lhe estão a colocar e acabe por relaxar. Ok? Passamos agora para a minha abordagem favorita. Ou seja, deixamos a fase da abordagem mais grosseira sobre as estruturas e passamos para uma abordagem mais subtil sobre o tecido facial, que tem extrema importância no relaxamento global de todo o membro e de todas as estruturas que articulam aqui no nosso joelho. Vamos começar de que forma? Primeiro, apresentar-vos estas ferramentas. Chamam-se blades, são instrumentos de mobilização dos tecidos moles. Existem 3, esta, uma outra que atualmente já é assim metálica e que tem, já me perguntaram diversas vezes se é verdade, sim, tem aqui um abridor de latas, de caricas, desculpem. Portanto, no final do tratamento podem sempre, de forma moderada, festejar e abrir uma garrafa à vossa escolha. A minha favorita é esta, a Mohawk. Porquê? Porque é mais ergonómica para a minha mão e as suas superfícies permitem-me uma melhor adequação técnica às várias zonas do corpo. Em segundo lugar, esta, por ser pesada, relativamente pesada, grande, e por ter zonas também, vários tipos de recorte, permitem-me também um bom manejar e, portanto, são as minhas favoritas.
E o que é que vamos fazer com elas? Bom, vamos começar pelo tendão. No tendão importa que façamos o quê? O tendão, como vos disse, é formado ou deriva de uma sobreposição, de uma acumulação de tecido facial mais denso, rico em colagênio, que se vai depois fixar então na rótula e na tíbia, para depois seguir por aí até ao nosso pé, uma vez que é um tecido conectivo. Qual é o interesse deste tipo de manobras? Por um lado, reduzir a dor e, em segundo lugar, tentarmos que o tecido aqueça, lembrem-se desta expressão, aqueça, e se torne mais facilmente adaptável às solicitações que vocês lhe vão colocar a seguir quando praticarem exercício. E o que é que vamos fazer então? Primeiro, com esta parte da blade, vamos fazer movimentos de fricção com a blade ligeiramente inclinada para que se adapte bem, para não ser tão um contacto muito agressivo. Vamos deitá-la e vamos fazer um contacto em fricção transversal do tendão. Deve ser feito com o joelho a cerca de 45 graus e o que vamos fazer é movimentos transversais, lentos e rítmicos. Não é necessário que sejam muito profundos nesta fase, sobre o tendão. Quer no polo inferior da rótula, que é um dos pontos onde a tendinite normalmente se instala, quer na zona da inserção na tíbia, onde também é muito comum. São os dois pontos do tendão rotuliano onde é mais comum a tendinopatia. Portanto, movimentos rítmicos, transversais ao tendão, para ajudar no aquecimento das fibras e na sua mobilização. Quanto tempo o vamos fazer? Bom, eu diria que, e aquilo que a literatura nos sugere, uma vez que são técnicas lentas, é que ela possa demorar até 2 minutos. Mais coisa, menos coisa, não há necessariamente uma standardização. Depois desta fase, podemos passar à fase, e aí podemos socorrer-nos da outra blade, que nos favorece uma melhor pega, para fazer movimentos longitudinais. Como? Eu vou tentar posicionar-me aqui melhor. Neste que está mais à mão. O que é que vamos fazer? Tracionar a pele para criar, vejam, o deslizamento entre os vários tecidos, entre aquilo que nós chamamos a fáscia superficial e depois as outras camadas de tecido mais profundo, a fáscia profunda, onde está também o tendão. Portanto, fáscia superficial, como se fosse uma pele debaixo da própria pele. Vamos tracioná-la e depois vamos fazer movimentos também de fricção sobre o tendão, nos vários lados desse tendão. Portanto, mais externo, mais central e mais interno. Mais uma vez, movimentos lentos e rítmicos. É como se estivessem a embalar um bebê. Ok? Importa, muitas vezes, eu pessoalmente gosto que haja uma boa fricção da blade na pele, mas podemos usar uma solução que é o Rock Rub, que nos permite melhorar o deslizamento da blade no tecido. Não vou pôr neste porque está pintado, vou pôr neste, de forma a não criar um efeito de tanta abrasão sobre a pele. É natural que a estrutura fique ligeiramente ruborizada, portanto vermelha, mas isso não significa patologia, antes pelo contrário, significa que estamos a aquecer de facto a estrutura. É importante que fixem que em momento algum devem ficar com hematomas por usar uma ferramenta destas. Isso significa que foi mal usado. Portanto, vamos retomar o procedimento aqui na longitudinal. Mas neste caso, vamos fazê-lo também
noutras zonas do nosso joelho. Uma vez que, como vos disse, nós não vamos trabalhar só o tendão rotuliano, vamos trabalhar todo o sistema que alavanca o nosso joelho. E, portanto, vamos aqui lateralmente, tracionando novamente a pele, vamos aqui lateralmente trabalhar os estabilizadores da rótula, a inserção da banda iliotibial, que nos dá também uma tendinite muito incapacitante, que é o chamado a tendinite do corredor, é uma das mais comuns, o runner's knee, ou a síndrome da banda iliotibial. Podemos aproveitar e trabalhar também essa zona. Fazê-lo na parte interna do joelho, onde temos a chamada pata de ganso. É um conjunto de 3 tendões dispostos desta forma, a fazer lembrar a pata de um ganso, e que nos ajudam a suportar, a tracionar a tíbia para interna e também para fazer a flexão do joelho, e que são tendões também muito importantes e que muitas vezes também nos dão problemas. Friccionamos então com a blade, tracionando sempre a pele na zona lateral interna do joelho. Voltamos ao tendão rotuliano. Seguimos agora para a rótula com movimentos muito suaves, muito subtis, e seguimos a seguir para o tendão do quadríceps, onde os músculos, os 4 músculos, se reúnem. A seguir, já tratamos toda a parte ligamentar e tendinosa, vamos seguir para a parte muscular, que também beneficia deste tipo de abordagem. E o que é que vamos fazer? Podemos numa primeira fase, através da pressão da nossa mão sobre a pele, verificar para que lados é que a nossa pele desliza menos. No meu caso, a pele desliza bem para cima, não desliza muito bem para baixo e desliza melhor para fora. Portanto, melhor para fora e para cima. Então, pode justificar-se que eu trabalhe a fáscia. Isto significa que a fáscia se move menos para baixo e para interno. Então, eu posso trabalhar com a blade nessas direções que estão mais limitadas, de forma a promover o movimento dos tecidos e assim criar uma melhor harmonia funcional na minha articulação. Movimentos, mais uma vez, harmoniosos. Posso tracionar a pele para melhorar esse efeito. E vou fazer movimentos lentos e prolongados sobre a fáscia e sobre os grupos musculares que estão por baixo. A fáscia, dizê-lo, envolve todos estes músculos. Portanto, não é uma coisa que nós possamos separar. Pele, fáscia, músculo. Isso não existe. E a seguir, testamos novamente e vemos que todo o tecido passou a mover-se melhor. Qual era o tecido que normalmente fica mais tenso? Vasto externo. Então é aqui que nós vamos ter que criar movimentos mais persistentes, e aqui podemos optar inclusive por fazer movimentos a varrer todo o músculo. Mais uma vez com a blade inclinada. E podemos passar com esta configuração aqui, que é a que melhor se adequa à região anatómica, podemos, com uma ligeira mas subtil pressão, ir estimulando o músculo para se relaxar, através do relaxamento miofacial. Posso passar também pelo reto femoral. Esta é uma opção. A outra opção é o mesmo tipo de movimentos que vinha fazendo. Rítmico, ao longo de todo o ventre muscular. Hão de reparar, quando eu terminar esta parte, que toda a musculatura ficou mais solta. E vocês conseguem vê-lo pelo simples movimento que depois eu possa fazer. Reparem, todo solto. Vamos continuar. Aqui importa que o membro esteja descontraído.
ok? Claro que se estivessem num contexto de clínica, de fisioterapia, seguramente que os vossos fisioterapeutas, eu incluído, já estaria com o cotovelo também a tentar fazer aí qualquer coisa, ok? Mas é muito mais agradável assim, acreditem. Quem tiver blades em casa pode aproveitar e acompanha-me. Estão-me a perguntar se esta abordagem deve ou deveria ser feita antes ou após o treino. Dadas duas formas, a abordagem que eu prefiro é que o nosso foco seja preparar as estruturas para o pré-treino. Portanto, seria uma abordagem pré-treino. Ok? Sendo que esta abordagem também vai integrar exercícios específicos de aquecimento. Só depois é que faríamos o treino que eventualmente tenham que fazer, seja em que modalidade for. Mas também pode ser uma abordagem de recuperação após o treino. Na minha ótica e segundo aquilo que vou estudando e aprendendo com outras pessoas, não me parece que seja uma abordagem importante imediatamente após o treino. Ou seja, após o treino, vamos pensar, por exemplo, num corredor da maratona. Nenhum corredor de maratona, pelo menos dos que eu conheço, têm capacidade de, imediatamente após uma prova dessas, ou após um treino mais exigente, de alongar o que quer que seja, por exemplo. Então o que devemos fazer é dar tempo ao corpo de definir prioridades. E quais vão ser as suas prioridades? Bom, hidratar, repor soluções hidroeletrolíticas que se perderam. Muitos atletas nem sequer têm fome, alimentam-se depois à base de líquidos numa primeira fase. O corpo precisará depois de baixar a sua temperatura, baixar a sua frequência cardíaca, baixar a sua frequência respiratória. Portanto, diminuir, se quiserem, a ativação que nós chamamos simpática, do sistema nervoso simpático. E, horas depois, e aí é relativo quanto tempo, mas eu prefiro situações em que treinam, por exemplo, de manhã, prefiro que esta seja a prática que têm de rotina no final do dia, volto a frisar, antes do treino e no final do dia, ou se tiverem bidiários, algures entre o meio dos treinos, ou no final do dia, novamente. Portanto, uma vez que o podem fazer para preparar uma estrutura antes do treino, de um e de outro, no final do dia, dedicam-se mais a fundo a estas estruturas, mas a todo o corpo, com sistemas de mobilidade, treino de mobilidade. Ok? Portanto, continuamos aqui o nosso trabalho de deslizamento facial e vou parar por aqui para não vos consumir muito tempo nesta fase e vemos que o músculo está solto. Ok? Vejam, penso que é notório aqui pela passagem da minha mão que o músculo está mais solto. E também, dizê-lo, há uma ligeira vermelhidão nesta zona, algum rubor, que diz que aumentamos o aporte sanguíneo destas estruturas e, portanto, já estamos a prepará-las para uma atividade mais intensa a partir daqui. Porquê é que isto é importante? Porquê é que é importante que essas estruturas estejam preparadas? Primeiro porque a sua, digamos assim, viscoelasticidade, a sua capacidade contrátil também, para se adaptar à exigência que lhe vamos colocar, só é possível se elas estiverem na plenitude das suas capacidades. Se nós, para ir fazer um exercício, já tivermos um músculo completamente sobrecarregado, ele não só não é capaz de produzir a mesma força e a mesma qualidade de força, como acaba por viciar determinados tipos de movimento. Dizer também que alguns músculos, pelo estado permanente de contração que têm, vão ficando progressivamente encurtados. Ok? A Francisca Laia está-me aqui a pedir um resumo rápido para o antebraço. Bom, podemos fazer-te depois uma apresentação particular ou até num próximo webinar que venhamos a ter. Aproveito para vos dizer que esta quinta-feira vamos ter um outro dedicado ao pé, mas poderemos pensar num para a próxima semana dedicado à extremidade superior, ombro, cotovelo. Muito bem? Pode ser?
Dizia-vos então que já temos as estruturas preparadas para aquilo que o treino lhe vai poder exigir, ok? Mas não temos necessariamente que ficar por aqui. A seguir é essencial que possamos alongar também estas estruturas. O movimento é aquilo que vai ativar toda a articulação, todo o sistema ligamentar, musculoesquelético, miofacial, ok? Não é só o trabalho local que prepara a estrutura. É toda uma ativação das cadeias cinéticas, das cadeias de movimento que temos no corpo. O que é que isso pode... O que é que pode então ser feito? Bom, vamos primeiro olhar para aquilo que a ciência diz. Vamos pensar ainda no tratamento. Existem, seguramente quem estiver desse lado que tenha tendinite do rotuliano, seguramente que os vossos fisioterapeutas, eu próprio o faço, dizemos-vos para usarem ou fazerem exercícios em chamado plano inclinado. Ou seja, pedem-vos para, nesta posição, fazerem agachamento até onde puderem e depois subir. Este protocolo de exercício excêntrico tinha ou tem alguma evidência científica de que de facto é proveitoso para o tratamento destas patologias. E digo mesmo para o tratamento, ou seja, para garantir que o vosso tendão readquire saúde. Não é meramente tratar a dor. Até porque numa fase inicial, estes protocolos de tratamento, que consistem em 3 séries de 15 repetições deste mesmo exercício que eu mostrei, 3 séries de 15 repetições, 1 ou 2 vezes ao dia, todos os dias. Ok? Qual é que é o problema? A maior parte das pessoas tem imensa dor para o fazer. Aliás, este movimento pode até ser um teste para vocês saberem se têm ou não patologia do tendão rotuliano. Tendo dor a fazer este movimento em plano inclinado, tenho uma má notícia para vocês. Infelizmente, poderão ter uma tendinopatia do rotuliano. A boa notícia é que poderão estar a tratá-la. Ok? Portanto, este exercício permite-nos fazer o teste. O protocolo de tratamento seriam então 3 séries de 15 repetições, 1 ou 2 vezes ao dia. Como vos disse, a maior parte das pessoas tem dor a fazê-lo, tem muita dor. Sente até que por vezes fica pior nas primeiras fases. E então o que é que acaba por acontecer? Não fazem. Não cumprem o protocolo que normalmente aquele que está descrito na literatura é de que deve demorar 12 semanas a ser cumprido. Isto não quer dizer que só se vejam livre da dor em 12 semanas, mas é o que está descrito. Ora bem, qual é que é a mais recente evidência científica? A mais recente evidência científica vem-nos dizer que os exercícios isométricos, ou seja, em que os músculos mantêm a contração durante algum tempo, são mais eficazes para gerir a dor para o treino. A literatura diz-nos que, fazendo este protocolo, vocês poderão estar 45 minutos, até 45 minutos, sem apresentar dor no tendão rotuliano. Ok? Agora, o protocolo, já vos vou dizer qual é a seguir, mas o protocolo poderá ser difícil de executar para quem tiver uma preparação mais baixa. E, lembro-vos, falámos em várias fases de tendinopatias. Fase 1, 2, 3 e 4. Óbvio que quem tiver numa fase 4 vai ter muita dificuldade numa primeira fase em fazer o exercício que eu vou mostrar. Mas poderemos decompô-lo e tentar chegar a ele de forma mais simples. Qual é que é a nossa proposta então? Antes de passarmos à fase do exercício, já preparamos os tecidos e agora podemos fazer o quê? Podemos fazer aplicações de tape. Essas aplicações de tape vão nos ajudar a garantir o quê? Vão nos ajudar a garantir um estímulo sobre as terminações nervosas que estão na nossa pele e dessa forma comunicar com o nosso cérebro para que ele tenha uma percepção diferente daquilo que se passa no nosso joelho. Se me permitem, vou citar-vos um neurocientista português que está nos Estados Unidos, que é o António Damasio,
E ele diz que o cérebro é o espectador cativo do corpo. O que é que isto quer dizer? Que o cérebro se limita a observar o que se passa no nosso corpo e a colher informações pelas mais diversas formas para depois elaborar uma espécie de relatório e a partir daí definir uma ação. Ou seja, os nossos sentidos captam a todo o instante informações que vão levar ao nosso cérebro, ao córtex, motor e sensorial, para a partir daí produzirmos uma resposta. Ok? O que nós queremos então é, através da tape, criar uma estimulação sobre esses receptores que se encontram, a maior parte deles, na pele, para, através da pele, levar uma informação de melhor qualidade ao cérebro. Mas, uma vez que vos falei em fáscia e que tudo isto está conectado, a ideia também é que a tensão que aplicamos na tape possa criar uma tensibilidade na própria fáscia mais profundamente, onde estão também muitos receptores, e dessa forma levar um input sensorial ao cérebro que possa reduzir a resposta dolorosa que ele promove como forma de nos proteger de uma suposta agressão. Muitas vezes o exercício que estamos a fazer nem é agressor e nós já estamos a ter uma dor violenta e não há, digamos, razão para isso. Então vamos educar o cérebro através dessa via sensorial. Como é que vamos fazer? Bom, eu não vou perder muito tempo em explicações exaustivas de como é que se corta a tape e por aí fora. Viram que eu apliquei a cera, o rock rub, portanto agora importa tirar o excesso da pele, mas não preciso de limpar a pele com nada, uma vez que esta cera permite que ela cole perfeitamente na pele. Ok? Quais são as aplicações que podemos usar? Bom, a mais generalista, para uma queixa inespecífica no joelho, ao nível da dor anterior, sem querermos ver se é uma tendinopatia insercional na tíbia ou mais no polo inferior da rótula, é, como vos disse, para criar uma tração sobre o sistema fascial que recobre o nosso joelho. E então o que é que vamos fazer? Vamos fazer uma medição de 2 tiras de tape, vindo do gêmeo interno até meio da coxa, e vamos cortar. Depois já temos as 2 tiras, vou só cortá-las, como arredondando-lhe os bordos de um lado e do outro. Devem ser bordos generosos, não vale a pena cortar só os cantinhos, porque senão fazemos, em vez de 2 cantos, temos 4. Está bem? E passamos a ter então 2 tiras de tape. O que é que vamos fazer depois? Com o joelho numa flexão de cerca de 30 graus, como é que sabemos que são 30 graus? Podemos pôr a outra perna por baixo e isso dá-nos uma flexão sensivelmente de 30 graus. Vamos colocar a primeira tira de tape e eu vou colá-la, neste caso eu tenho pelos e a ideia é que também se cortem previamente os pelos, não é rapar, mas que se cortem, que se aparem. Vou tentar colar aqui nesta mesmo com a tinta, ok? Então o que é que vamos fazer? Vamos aplicar aquilo que nós chamamos uma âncora, a começar na zona do gêmeo, a passar sobre a inserção do tendão rotuliano e a seguir vou descolar parte da tape, vou fletir um bocadinho mais o joelho, aqui, cerca de 45 graus, e vou com uma mão suporto. Vamos esperar só uns segundinhos para ver se quase toda a gente se conecta novamente. Penso que já faltará pouco. Mais uma vez, desculpem. Aqui por Lisboa tem estado assim uma trovoada, que é assim um cenário idílico para fazer
esta sessão. Dizia-vos, penso que já podemos retomar, dizia-vos eu que vamos aplicar uma tensão de cerca de entre 30 a 60 graus, a 60%, aliás, de estiramento na tape. Para terem uma ideia, se esticarmos toda, são 100%. Se formos reduzindo, vamos atingir a tensão ideal. Como vos disse, entre 30% e 60%. E vamos aplicá-la na região lateral do joelho. Um pouco por fora da rótula. Neste caso, se a vossa rótula estiver com uma tendência demasiado grande para fugir para fora, poderíamos aproveitar esta tape para passar ligeiramente sobre ela, de forma a puxar a rótula. Mas não é esse o objetivo agora. Vamos colar então a tape e vamos dirigi-la aqui para o centro, tirando-lhe agora toda a tensão que ela tinha. E descolamos a tape e voltamos a colá-la. Eu já me ponho em pé para vocês verem o efeito desta. Portanto, isto. Ok? E agora vamos fazer exatamente o mesmo, mas do lado oposto. 30 graus. Colamos sobre, neste caso, um músculo que vai aqui para o pé, que é o tibial anterior. Colamos a tape, sobrepomos na outra, fletimos o joelho a cerca de 45 graus e depois vamos fazer o mesmo, um estiramento entre 30% a 60% e vamos dirigir a tape para a mesma zona, ou seja, para o reto femoral. Tiramos-lhe a tensão e vamos colar o resto da tape. Fazemos uma leve fricção sobre a tape para lhe ativar a cola e melhorar a adesividade. Ora, vejam agora o efeito dessa tape. Ok? Desde logo, o que é possível ver? Que a pele, parece que há pele que sobra aqui, estão a ver? E parece que há um efeito aqui de tração sobre o meu tendão. Vejam de um lado e do outro. Ok? Parece que sobra aqui pele. Ok? Acho que é visível. Ora, este efeito de descompressão feito sobre o tendão e sobre a rótula vai-me permitir melhorar as informações sensoriais que vão para o meu cérebro, no sentido de tolerar, por um lado, melhor a dor que o exercício me possa vir a provocar, mas também reprogramar melhor as estruturas que vou corrigir com o exercício. Voltando então ao tal exercício excêntrico do quadricípio. Portanto, o protocolo seria fazer isto. Esperem aí, vou chegar mais aqui. Fazer isto e subir 15 vezes, 3 séries, 1 a 2 vezes por dia. Como vos disse, a maior parte dos atletas e das pessoas em geral não tolera muito bem, não gosta e acaba por abortar, digamos assim, este esquema de exercício. A nova evidência científica o que nos diz é que nós devemos procurar fazer exercícios isométricos. E um dos que é proposto pode ser feito com estas rock bands. Ok? Se tiverem, existe um utensílio que se chama, um instrumento que se chama cinturão russo ou cinturão espanhol, também se pode chamar assim, que serve para fazer exercício excêntrico, mas este elástico serve perfeitamente. Eu vou tentar colocá-lo aqui, lá atrás na tela. Dizer-vos também, por agora, que se entrarem no site da Rocktape podem ter desconto de 30% em qualquer produto. Basta que insiram o código ALL30, ok? Fica já esta nota. Penso que conseguem ver lá atrás o exercício. Eu vou aproximar o telefone. E qual é o objetivo?
é, através do elástico, prender no vão de uma escada e fazer isto. O exercício consiste em descer em cerca de 5 segundos, manter esta posição com o tronco bem alinhado durante 30 segundos e deve ser realizado 5, portanto, são 5 repetições de 30 segundos. Ok? Façam-me só sinal se foi perceptível, penso que foi, do que é que se pretende com o exercício. Portanto, a ideia é que este exercício seja feito e isto vai ajudar é o que está descrito na literatura, a reduzir a dor ou diminuir muitíssimo a dor durante 45 minutos pelo menos, é o que está padronizado e que vos vai permitir treinar de seguida. Portanto, daí que isto sejam, como vos disse, rotinas pré-treino. Ok? Previamente, podem então auxiliar-se desta simples aplicação. Vou-vos ensinar agora, e antes que me esqueça disso, dir-me-ão, mas este exercício pode ser um bocadinho puxado para algumas pessoas. Seguramente. O que é que eu vos recomendo? Que, apesar do que está descrito ser isto, vocês possam fazê-lo de forma mais faseada. Ou seja, fazem o agachamento nesta posição e demoram-se lá aquilo que conseguirem. 10 segundos numa primeira fase, 15, 20, até chegarem aos 30 que estão recomendados. Ok? Nada disto que vos estou a dizer é uma verdade absoluta e, portanto, nem substitui aquilo que vocês possam já ter recomendado e bem pelos vossos fisioterapeutas. Estou-vos só a dar uma panorâmica relativamente àquilo que é uma abordagem possível e que eu estou a adorar partilhar convosco. Dizia-vos então, podem também, quem não tiver mesmo essa capacidade ou quem não conseguir ter estas bandas elásticas ou o tal cinturão para fazer este agachamento, chama-se agachamento espanhol, embora na prática ele começou por ser extremamente conhecido mais na Rússia, daí que se chama cinturão russo. Mas o que é que podem fazer? Podem fazer a mesma posição, eu aqui não tenho forma de vos mostrar, mas seria a mesma posição, mas encostado a uma parede. Claro que a sobrecarga que vão colocar nas estruturas é muito menor, mas é uma forma de começar. Pensem nisso, ok? Para reforçar esta aplicação, poderemos fazer uma outra sobre ela, que é preparar na mesma os topos e a seguir vamos abrir aqui pelo meio fletir o nosso joelho a cerca de 45 graus na mesma. E o que é que vamos fazer? Estirar pelo meio, como se fosse aqui uma pega de joystick, assim. Estirar aqui pelo meio a nossa banda, reduzir ligeiramente. Interessa-nos aqui criar tensões acima de 60%, 60%, 80% ou até 100%. E o que vamos fazer é aplicar a tape com 80% de tensão no centro, para a seguir lhe tirar a tensão e colar para a zona lateral do joelho. Tendo cuidado que os topos da tape não fiquem colados, que a tape não termine sobre a tape que já estava colada. Ou seja, tentar que não acabe desta forma. Tem que acabar assim. Ou antes. Não pode colar em cima dela. Porquê? Porque é muito mais fácil de descolar. Está bem? Vejam como é que fica. Portanto, estou a dar... Vejam a pele, ainda mais tecido a sobrar. E vejam que parece que criamos aqui como se as nossas mãos estivessem ali a suportar o tendão para lhe tirar a carga. Qual é o objetivo aqui? É que quando nós fazemos
fazíamos isto com o tendão, ele tenha aqui um amortecimento e acabe por ter um movimento muito mais linear. Ok? Espero que vos faça sentido. Bom, existem outro tipo de abordagens com tape. Eu não me vou alongar nelas, mas prevêem desde vir aqui pela coxa, sobrepor na rótula, mas eu não vos vou dar essas por agora. Acho que esta é extremamente eficaz. E é a partir daqui, então, que nós vamos fazer exercício. Portanto, todos os exercícios e mais alguns que vocês já tenham recomendados, ou aqueles que vos mostrei, que estavam no protocolo que a tal evidência científica sugere, seja como for, podem fazê-lo depois desta aplicação. O que é que vamos fazer a partir daqui? O que é que também é importante? Flexibilizar estruturas como a anca, desde os rotadores da anca, como o caso do piramidal ou pisiforme, com exercícios deste género, ok? Vou fazer com a outra, que foi a que eu estive a fazer tape. Aqui, adutores. Interessa-nos, como vos disse no início, que o vasto interno trabalhe mais e ele tem uma boa relação com o músculo aqui poderoso, que é o grande adutor. Então também é importante que este grande adutor fique bem trabalhado e que possa estar aqui bem alongado também. Cumprida esta série de mobilidade, com exercícios sobretudo dinâmicos, ok? E outros que possam ter, como por exemplo estes, de mobilidade para a anca, ok? Outros, tipo estes, para uma mobilidade mais global do corpo, são, na minha opinião, os mais proveitosos de se fazer nesta fase, ok? Não sou muito apologista dos alongamentos estáticos, ok? Podem também e devem lembrar-vos que o joelho funciona, tem relação, por exemplo, com os gêmeos, o solear, o quadricípede e os isquiotibiais. E o que é que podemos fazer aqui? Podemos também auxiliar-nos destas bandas para fazer o alongamento do gêmeo e do solear, e depois podemos estender esse alongamento aos isquiotibiais fazendo movimento do tronco à frente. Não é preciso mergulhar ali. O que é suposto fazermos é inclinarmos aqui fazer a nossa bacia vascular de forma a criar um alongamento aqui, a sentir a tensão aqui nos isquiotibiais, optando por movimentos mais dinâmicos. Podemos fazer extensões combinadas com o movimento do tronco na frente. Ou então, movimentos também mais dinâmicos, como sejam estes. Aqui, para alongar toda a cadeia posterior, de forma a que o nosso joelho possa mobilizar-se com uma boa amplitude. Há uma vasta panóplia de exercícios e não teríamos, e já me estou a alongar imenso, mas não teríamos seguramente, não chegava uma hora para ver a quantidade de exercícios de mobilidade que vocês podem fazer. Em termos de fortalecimento, como vos disse, depois é importante também fortalecer bem os músculos da anca, os típicos movimentos de abdução para fortalecimento do médio glúteo. Podem e devem, a meu ver, trabalhar movimentos para controle do tal valgo que eu vos falava no início. Como é que podemos fazê-lo? Desta forma. Ou têm um elástico destes circular, ou então podem usar perfeitamente estas rock bands, ok? Que são muito versáteis. E o que é que vamos fazer? Por exemplo, exercícios de correção de movimento que dão um estímulo proprioceptivo de alinhamento dos membros inferiores. Movimentos mais dinâmicos, ok? Com maior ativação ou menor, ok? Tudo isto é possível. Movimentos para o glúteo, ok? É importante que todos estes músculos estejam
a trabalhar, estejam ativos. Não é uma questão de serem fortes ou fracos, é uma questão de estarem ativos, ou seja, acordados para o movimento que queremos fazer. E depois sim, podemos começar com atividades ainda mais dinâmicas e então prosseguir para o nosso treino. Existe, só dar-vos uma última chega, existe uma progressão para exercícios que pode ser feita, mas para esta fase de tratamento domiciliário eu penso que já seria excessivo, mas que consiste em, por exemplo, programarmos o nosso tendão para impactos maiores, como seja isto, e criar uma boa estabilização do joelho. Portanto, saltar para uma superfície inferior, um pouco mais baixa do que esta, para podermos fazer um controle excêntrico do quadricípite. Aqui uma boa alavanca em mola, para não ser uma coisa agressiva. Está bem? E espero, e agora faço-vos um desafio para terminar, que façam aí uns stories para comemorarmos esta primeira sessão Rock Tape em live, que tentem fazer um pistol assim, com esta qualidade. Se possível, com uma aplicação feita. Espero que tenham gostado. Foi um prazer. O meu nome é Luís Ribeiro, sou fisioterapeuta e espero por vocês na quinta-feira, às 9 da noite, para um live sobre o pé. Sobre aplicações que podemos fazer no pé. Ok? Bom, é hora de fazer algum gelo no meu joelho também, para minimizar algum estrago que eu possa ter feito aqui com este pistol, ainda um bocadinho a frio, e por isso posso usar aqui uma criosfera que esteve no congelador e que me vai permitir de forma muito fácil aplicar gelo em movimento sobre o meu joelho. Até breve, boa noite e já sabem, fiquem em casa, protejam-se a vocês e a todos. Um grande bem-aja. Obrigado.